Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai ampliar a reflexão que a gente fez ontem, tá? Quando a gente falou sobre o comunista de iPhone, sobre o Celtinha lá do Boulos, né? E sobre essa mitologia patética, perversa, estúpida da direita brasileira, parte da direita brasileira, de achar e de ficar vendendo a ideia de que a esquerda tem que fazer voto de pobreza, senão não é esquerda. Tá? E aí a gente vai refletir isso hoje a partir de uma outra expressão que também é muito utilizada pelos direitistas de forma perversa, estúpida e ou ingênua, que é a expressão esquerda caviar. Tá? Inclusive existe um livro aí do tal do Rodrigo Constantino, que é esse comentarista da direita brasileira aí que, enfim, fala um monte de bobagem toda hora, diz que tem ojeriza do Estado e mora lá nos Estados Unidos, onde o Estado é 12 vezes maior do que o brasileiro, né? Então, enfim... e fica lá dizendo que não, que os Estados Unidos é um exemplo que a gente tinha que seguir, etc e tal, né? Enfim. E aí ele tem esse livro aí, Esquerda Caviar, a hipocrisia dos artistas e intelectuais progressistas no Brasil e no mundo. Então há essa ideia de que quando a galera da esquerda consome coisas caras ou entra em contato com produtos caros e tudo mais, isso seria hipócrita, né? Isso seria uma hipocrisia, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa bizarrice aqui patética. E eu intitulei o vídeo de hoje de A Esquerda Caviar e a Direita Tico e Teco, tá? Como nasce o mito do esquerdista pobre, né? Porque esse papinho de esquerda caviar, de comunista de iPhone e, enfim, essa coisa de que o cara de esquerda tem que ter um Celtinha e não um carro do ano, isso é coisa da direita Tico e Teco, né? O que é a direita Tico e Teco? É uma expressão que eu estou inventando aqui, e que se designa, né, que representa aí essa galera da direita que pensa, né, enfim, pensa com a unha do pé, né, não passa disso, tá? Mas vamos fazer mais do que isso, que a gente pode fazer mais do que isso usando a filosofia, a literatura e o pensamento, tá? Antes eu deixo para vocês mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, tá? Meu terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, nono no total, tá? O zap tá aqui, se vocês conseguirem furar o bloqueio desses bandidos que seguem me perturbando aqui, a gente de repente conversa a esse respeito aí, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá, vamos falar sobre mais essa bizarrice, e a gente vai fazer isso usando aqui basicamente três coisas, tá? Um texto da Rosana Pinheiro Machado para a Carta Capital, é um texto até já antigo, tem mais ou menos uns 9 anos aí, mas ela fala sobre isso aqui, exatamente sobre essa expressão esquerda caviar, tá? Eu não vou ler o texto inteiro, mas vou comentar alguns detalhes aqui para a gente poder refletir isso aí, e eu vou pegar um comentário de um Minion, né, lá no texto. Não existia nem Bolsominion na época com esse nome, né, mas já existiam Minions que tinham essa visãozinha patética de que a esquerda não pode consumir coisa cara e blá blá blá. E aí eu vou comentar esse comentário dele, que está ali, tem muita desses preconceitozinhos ali nesse comentário, e vou tentar finalizar com os livros, como eu falei no vídeo anterior. Se não conseguir, de repente num outro vídeo eu faço, mas vamos tentar fazer tudo aqui, tá? Então, antes ainda de começar a refletir aqui o texto da Rosana Pinheiro Machado, só uma informaçãozinha rápida sobre o caviar, né, que é o símbolo ali utilizado para poder cristalizar esse rótulo, né, e esse rótulo perverso, tá? Por que é perverso ele? Porque ele gera tanto um argumento patético para a direita, quanto um certo sentimento de culpa inútil na esquerda, né? Eu vou tentar explicar isso aqui por quê também, tá? Só para informação de vocês em relação ao caviar, o caviar é a ova do esturjão, né? Que é um peixe que pesa, ele é um peixe grande, razoavelmente grande, e que, enfim, ele esse ovo, né, do esturjão, ele demanda uma série de tratamentos ali, enfim, para poder manejar ele, para ele ficar naquele esquema aí que todo mundo gosta de consumir. E, enfim, por isso ele é muito caro. Ele chega a custar R$108 mil, tá? Agora, é interessante que ele é muito comum em regiões, por exemplo, como a Sibéria, como a Moldávia, ali que são países... Quer dizer, a Sibéria é uma região da Rússia, ali, lá em cima, né? E a Moldávia é um paizinho ali, bem lá a leste da Europa, já perto da Ásia. E a gente vê algumas fotos na internet... Muitos dos caras que estão ali pescando esse peixe, né, e depois vendendo para, né,
para as pessoas que vão tratar ele e botar ele com esse preço, são pescadores comuns de regiões ali, às vezes muito simples e tal, que não são nem capitalistas, né, nesse sentido aí que essa galera gosta de usar, né? Então, quer dizer, esse processo é muito mais complexo do que parece a uma mentalidade tico e teco, que gosta de ficar ali setorizando as coisas sem estudar de maneira mais ampla a coisa. Para além disso, esse mitinho patético, né, de esquerda caviar e comunista de iPhone, esses mitos partem de uma leitura tico e teco, que é a leitura de que existe o capitalista rico, que é o dono do meio de produção, e o operário pobre, que é o assalariado, que ganha pouco. Ponto. A esquerda está ali, a direita está lá. Isso é uma idiotice, assim, sem tamanho, né? Porque, primeiro, que os salários podem ser altos, né? O sujeito pode ser funcionário de uma empresa e ganhar muito bem. Nada impede, né? Hoje, inclusive, existem esses técnicos eu tenho amigos aí que são técnicos de informática e ganham muito bem, né? Enfim, quando eu digo muito bem, é para os níveis brasileiros, né? Enfim, ganha ali mais de 5, 10 mil reais, que é um salário muito bom e dá para comprar, enfim, talvez não dê para comprar um caviar, mas dá para comprar coisa boa. E o cara não é dono do meio de produção, né? Surgiu uma discussão também sobre o Monark recentemente, quer dizer, tem gente no YouTube aqui que está ganhando 1 milhão e não é dono do YouTube, é um cara que está ali, enfim, usando a plataforma de outro, né? Então, essas distinçõezinhas idiotas, né, dessa gente tipo Rodrigo Constantino, tipo Pondé, enfim, né, que é uma asneira atrás da outra. Para além disso, existe uma outra coisa que eu também já discuti aqui quando eu fiz vídeo explicando o que é o comunismo, né? Essa gente parte do pressuposto que comunismo é a experiência autoritária de Estado na Coreia do Norte, na União Soviética, no leste europeu e em Cuba, que também é radicalmente diferente, né, desses outros lugares. Quando, na verdade, essa gente não leu Hegel, mal leu Marx, né? Então, assim, eles não têm a menor noção do que eles estão falando, porque isso, quando a gente estuda mesmo o que é o comunismo, o que é o comunismo enquanto uma lógica que é a lógica da dialética, né, do capitalismo, a gente entende ali que isso se manifesta no dia a dia. Isso não é só nas estruturas de poder e não é só na relação dual entre o dono do meio de produção e o operário estrito sensu, né? Essas coisas às vezes se manifestam na fala, numa conversa, né? E para além disso podem existir inclusive donos dos meios de produção com atitudes comunistas. Por exemplo, o sujeito de repente aumentar o salário dos funcionários sem precisar de nenhum tipo de imposição legal. Ele está ali praticando um comunismo, mesmo sendo dono do meio de produção. Por quê? Porque a coisa é muito mais complexa do que essa gente pouco lida, a direita tic-teco, pode enxergar, certo? E aí, né, para os amigos aqui do canal e para as pessoas que eu conheço, que eu ainda consigo conversar aqui, acho bacana deixar a dica do Edgar Morin, porque ele constrói ali, né, a teoria da complexidade que ajuda a não cair nessa dicotomia idiota, tico e teco, né, de achar que capitalista é o dono de meio de produção, o empresário é o rico, entendeu? É o dono da empresa. Pobre, a esquerda é o pobre, a esquerda é o... E olha que tem os pobres de direita, né, também, né? E tem os artistas ricos e progressistas, como diz o Constantino. Ele mesmo, né, tá aqui mostrando que essa coisa não é uma dicotomia, mas ele não consegue enxergar isso, porque ele está pegando isso para usar como exemplo lá do mito que ele acredita, né, de maneira ingênua, tá? Enfim, então, pessoal, vamos discutir isso aí, tá? Para a gente poder aqui ir, sabe, dentre outras coisas, como eu falei no vídeo anterior, tentando construir uma visão crítica a esse respeito para que a gente consiga se desvencilhar disso aí, para não ficar fazendo voto de pobreza ou ficar defendendo pobreza como símbolo da esquerda, né? Porque isso interessa à direita e eles usam e abusam disso para poder se divertir, debochar e tal, enfim, e manter a lógica de atraso, de piora da economia que eles sempre fazem, né? Então vamos lá, para a gente falar aqui do texto da Rosana Pinheiro Machado, tá? É o Manifesto sobre a Esquerda Caviar, né? Aí ela diz, né? Quando alguém te chama assim, esta pessoa está amedrontada, mas também revoltada pelo sentimento de uma suposta traição de classe, né? Eu acho que não tem nada de amedrontado, nem revoltado. Isso é deboche, isso aí sabe, é baixo nível e estupidez, tá?
Mas enfim, ela disse aqui, né? Não, eu não vim aqui defender as ovas de peixe, seria tão ridículo como insultuoso. Mas sim, eu vim aqui reivindicar a abundância, a distribuição de renda e o direito ao prazer. Isso aqui é ótimo, é sensacional, porque foi isso que eu falei no vídeo anterior. O direito que todas as pessoas têm, seja de esquerda, de direita. Recentemente eu fiz um comentário aqui sobre um sujeito de esquerda que foi numa postagenzinha dessa aí de Facebook ou de Instagram, criticar um direitista porque o cara tinha ido para uma suruba. Isso é um babaca, um idiota, porque qual o problema do cara ir na suruba? Qual o problema do esquerdo ou do direito? Né? Que tem isso, meu irmão? Sabe? Isso aí é moralismo idiota. E é o moralismo idiota que sustenta essa dicotomiazinha, né? Ó, o esquerdista tem que ser, né, um pai de família exemplar, que não faz cagada, não bebe, não fica bêbado, não vai em suruba, enfim, não for maconha, e o direitista faz o que quiser, porque a direita é pela liberdade, né? Entendeu? Isso é de um cinismo, de uma estupidez que a gente tem que combater, né? Enfim, porém, ela fala inclusive que ela não está aqui para defender as ovas do peixe, e eu já dei o exemplo também aqui do jogador de futebol, né? O cara não é o dono de meio de produção, e está ganhando 1 milhão por mês, ele pode comer caviar se ele quiser, né? Então, assim, a realidade é muito mais ampla do que a direita tic-teco consegue enxergar, sabe? Continuando, né? O termo esquerda, no texto da Rosana Pinheiro Machado aqui, ela diz, né? O termo esquerda caviar, ao tentar associar a esquerda ao voto de pobreza, não é apenas intelectualmente falho, como também é moralmente desonesto. Exatamente, né? A expressão procura vender a ideia de que a esquerda deveria ser paupérrima, uma vez que defende um regime igualmente paupérrimo. Dupla mentira. Isso aí, né? Eu falei aqui no vídeo anterior, e já aproveito para citar de novo aqui o livro do Thomas Piketty, né? Quer dizer, Uma Breve História da Igualdade. Se a gente está em alguns lugares do mundo conseguindo minimizar, né, o abismo das desigualdades econômicas, é graças ao comunismo, certo? Porque os capitalistas fazem o quê? Eles fazem o que faz o dono da Nike. Tem muito direito trabalhista na Europa, eu monto uma fábrica lá no furico da Indonésia, onde ninguém tem direito a porcaria nenhuma, e lá eu pago 1 centavo a hora e aí dane-se, é isso aí mesmo, capitalismo é isso aí, meu irmão, entendeu? Então, se a gente tem uma história da igualdade, é graças à esquerda, aos comunistas e aos liberais, que não são pilantras como esses animais aí, né, que gostam de escravizar pessoas, tá? Então, voltando aqui ao texto dela, né, para quem orquestra essa ideia, a da esquerda caviar, o objetivo é requentar velhas mitologias que procuram espalhar o medo, conter a identificação com o socialismo, né? Ou seja, né? Filtrar ali para que as pessoas não gostem disso, né? E deslegitimar seus integrantes por meio da acusação de um comportamento contraditório. E que, como eu disse no vídeo passado, a esquerda muitas vezes ajuda e contribui, né, para que isso se mantenha, como essa coisa de Celtinha e tal, que, pô, nada contra. O Boulos é um cara sensacional, tem uma história de vida fantástica aí e tal, mas eu estou ponderando a simbologia que resulta dessa coisa toda aí, né, que é uma coisa meio que... E aí, quando acontece aparecer um esquerdista com o carro do ano, pronto, tá, esses babacas ficam todos aqui, ó, vomitando ódio e dizendo que não pode, entendeu? Enfim, né, para quem orquestra essa ideia, isso aqui eu já falei, né? E aí, pessoal, continuando, ela diz, né, para começar eu gostaria de retomar uma frase que citei no passado, né? A pobreza é uma invenção do capitalismo. Acrescentei ironicamente que se essa afirmação é válida, faz todo sentido ter uma direita coxinha e uma esquerda caviar. Não é de admirar que, após esse tipo de declaração, além do clichê de me mandar para Cuba, tive que enfrentar uma verdadeira caça às bruxas, com direito a telefonemas em meu local de trabalho, caixa de e-mail lotada de insultos, vida pessoal vasculhada, fotos expostas, ameaça de estupro e o sincero desejo de que eu morresse pobre e podre na Coreia do Norte. Foi aí que entendi que não se toca em pontos sensíveis impunemente. E aí tem um monte de coisa aqui, né, que dá para falar que não vai dar tempo no vídeo. Mas eu já formulei uma saída rápida para isso aqui. Se me mandam para Cuba, eu mando logo para o Haiti, que é do lado de Cuba, é muito pior. E Cuba, né, Cuba não tem nada de ruim do ponto de vista da pobreza. Tem, talvez as pessoas possam questionar a liberdade, e ainda assim a gente tem que discutir a questão do embargo, né, de uma série de coisas aí, né, que acontecem em Cuba. Agora, pobreza não existe em Cuba, pelo contrário, né? Os índices de expectativa de vida em Cuba e acesso à saúde, acesso à educação de qualidade estão entre os melhores do mundo. Cuba só perde na América inteira para o Canadá,
em expectativa de vida, certo? E Cuba é o lugar do mundo onde tem, porcentualmente, a maior população acima de 100 anos no mundo, mais do que o Japão. Não no absoluto, né? Que a população do Japão, né, são 120 milhões de pessoas, Cuba tem 11 milhões. Mas proporcional ao número da população, Cuba é o primeiro disparado. Então, assim, essa gente, ao mesmo tempo, o Haiti, que é do lado, que não tem nada de comunista, de socialista, é ali, ó, liberdade, né? É Estado mínimo. O Haiti é Estado mínimo. Mataram o presidente lá, né? Entendeu? E assim, então me mandam para Cuba, eu mando logo, beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou para Cuba, você vai para o Haiti, vamos ver quem morre primeiro. Certo? Então, assim, é um ponto aí, tá? Mais um ponto para a gente combater essa esquerda, essa direita tico-teco, né? Tá? E aí eu vou ler o último parágrafo aqui da Rosana Pereira Machado, para a gente poder passar para o comentário, tá? Porque não vai dar tempo de ler o texto inteiro dela, mas eu vou deixar o link para vocês aí. E ela diz: ao associar a pobreza ao capitalismo, eu não apenas questionava o monopólio do deleite, que a direita usa como trunfo simbólico para vender o sonho da distinção, a cenourinha inalcançável que se coloca lá na frente na corrida de classes, como também lembrava que esse sonho inescapavelmente apenas se concretizaria entre muitos poucos. Afinal, a pobreza, para a qual toda a esquerda deveria sacramentar seus votos, o voto de pobreza, né, é uma condição necessária da desigualdade estrutural do capitalismo global. A miséria de muitos sustenta a riqueza de poucos. Aqui é muito interessante, porque vale duas ponderações aqui. Tá? A primeira, quando eu estou dizendo que isso aí é um mito, é direita tico-teco, etc. e tal, eu não estou dizendo aqui, não estou vilanizando as lógicas de mercado de maneira absoluta, longe disso. Tem muita coisa legal no mercado, mas eu classifico a palavra capitalismo como o ismo do mercado, ou seja, como esse campo da concentração de renda, né? E o mercado é essa lógica mais, né, mais flutuante ali, menos autoritária, menos excludente, né? Enfim, então quer dizer, tem muita coisa legal quando a gente olha para uma perspectiva complexa, a gente não cai nem num extremismo nem no outro, tá? Isso é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: isso que ela está falando aqui no final do parágrafo, que a pobreza, né, que a esquerda deveria vestir e é uma condição necessária da desigualdade estrutural do capitalismo global, é vendida por essa gente aqui no Brasil nojenta, medíocre ou meramente estúpida, porque o Brasil é isso aí, o Brasil é isso aqui que o Gessé Souza, né, pondera muito bem, né, que o Brasil foi construído em cima do racismo, né? O Darcy Ribeiro também ensina muito sobre isso aqui, tá? Então, quer dizer, ao contrário ao contrário disso, esse livro aqui da Pascal Casanova, que fala sobre a República Mundial das Letras, ensina como que a Europa se construiu depois ali da Idade Média, em confronto com o latim, etc. e tal, e constituiu uma lógica que, ainda que tenha vários defeitos, que tenha que ser criticada, etc. e tal, acabou gerando uma perspectiva interna ali que eles lutam para uma equivalência maior no nível da economia e no nível do bem-estar social via Estado. Né? Coisa que aqui a gente não consegue fazer por culpa dessa direita tico-teco, né? Que fica defendendo o neoliberalismo que os Estados Unidos não praticam lá, né? Fazem um monte de subsídio, atacam, né, os empresários estrangeiros quando eles ameaçam tirar emprego deles lá, eles taxam, aumentam o imposto disso, daquilo. Tem várias notícias, é só procurar no Google, né? O chinês tentou comprar a Qualcomm lá, o Trump barrou dizendo, ó, isso é segurança nacional. Ou seja, tá lá, leiam lá a questão, já falei disso aqui em vários vídeos do canal. Os Estados Unidos têm uma política de segurança nacional na qual eles listam lá várias características que são passíveis de interferência do Estado quando a economia do país fica em risco por interferência externa. Dentre elas, isso aí, ó, saúde econômica, está escrito lá, né? E eles querem que a gente tenha Estado mínimo aqui, sabe? Então, assim, é uma gente estúpida ou meramente ingênua, tá? E aí ficam dizendo que a esquerda é caviar, que é hipócrita, né? Sabe? É uma gente imbecil, isso é imbecilidade, tá? Então, quer dizer, é por isso que eu chamo a atenção aqui para algumas experiências europeias, porque eles já saíram nitidamente ali, não de todo, porque, né, esses problemas sempre
existem e continuam acontecendo, mas eles nitidamente não estão mais nessa dicotomiazinha idiota que existe aqui no Brasil e que fica atrapalhando a gente a sair dessa lógica aí de, sabe, de uma renda média baixa, o país mais desigual do mundo, né? Um dos mais desiguais do mundo em renda e etc e tal, tá? Então, enfim, a gente tem que pensar isso aí, tá? E aí, pessoal, vamos finalizar aqui fazendo uma reflexão sobre o comentário de um malandro lá que foi comentar esse texto da Rosana Pinheiro Machado. E ele diz o seguinte, olha só, olha que engraçado isso aqui. O nome dele é Márcio Melo, né? E ele diz: escreveu tanto e não disse nada. Vou reproduzir o comentário de alguém lá no site. A articulista não entendeu o significado do termo esquerda caviar. O mesmo nada tem a ver com voto de pobreza, mas sim com a incoerência entre discurso e prática. Incoerência entre discurso e prática? Que incoerência é essa? Ele não diz, né? E aí ele diz, quer dizer, ele diz, olha aqui, ó, olha a explicação que ele dá para isso. Se o esquerdista é contra o sistema capitalista, por que o alimenta com seu consumo? Qual é a lógica de atacar e ao mesmo tempo fomentar o imperialismo americano? Se o capitalismo é responsável pela pobreza, por que a mesma perdurou em países onde tal sistema foi solapado pelo comunismo ou severamente regulado por intervenção estatal? Acabei de falar aqui das várias intervenções estatais dos Estados Unidos, né? Inclusive fomentando guerra lá fora para defender os interesses de mercado das suas petroleiras privadas, que só existem lá fora via exército, via roubo, né? Enfim. Mas vamos lá, né? Só para ponderar aqui, ele nitidamente quando ele diz se o esquerdista é contra o sistema capitalista, por que o alimenta com seu consumo? Ele está partindo de uma ideia pré-complexidade. Portanto, ou seja, né, a ideia de que existe um sistema capitalista. Isso tem que ser abandonado. Essa expressão não diz o que é o mundo, não diz o que é a realidade mais ampla, né? Fica parecendo que assim, existe um monte de comunista aí querendo mudar o sistema, que é outro, né? E instaurar uma lógica que lá era um sistema e não outro. Quando, na verdade, mesmo que houvesse, e continue havendo, de repente, lá na Coreia do Norte, com certeza, né? E nos Estados Unidos o oposto, né? Com as ressalvas aí que eu tenho feito, uma lógica que é hegemônica de um certo discurso. Bacana, existe isso, é fato, né? Agora, na maioria esmagadora das experiências do Ocidente, e mesmo ali do leste da Ásia e tudo mais, o que existe é uma lógica mista. Que se a gente fosse chamar de sistema, é um sistema misto. Por quê? Porque é o que eu falei aqui, o que eu tenho dito, e é só ler o Marx lá. Todos os direitos que um trabalhador tem, salário, férias, 13º, enfim, licença maternidade, e não trabalhar mais de 10 horas por dia, etc. Tudo isso aí é comunismo. Então é só ler o Manifesto Comunista para ver lá. Né? Então essa gente fica... Enquanto você pensa essa questão a partir da ideia de sistema, você não entende isso, fica repetindo essas bobagens aí, absurdamente ingênuas, quando não perversas e, né, toscas, para não dizer um palavrão aqui, porque isso acaba gerando um sentimento de culpa na galera da esquerda que é violento. Muita gente não consegue escapar disso. Tem todo um pudor de comprar um negócio mais caro, ou de ter ou de participar de uma suruba, entendeu? Porque não pode, porque eu sou de esquerda, não posso fazer isso. Isso é coisa de imbecil, ficar vendendo a ideia de que não pode. Essa gente tem que ser combatida, certo? Enfim, e aí só para finalizar aqui o comentário dele, sim, antes de finalizar, né? Porque esse tipo de coisa aí é um moralismo, isso sim, hipócrita, né? Porque é gente que faz isso e diz que o outro não pode fazer, entendeu? Então, assim, é moralismo e é idiota, fica vendendo uma ideia perversa de que o esquerdista tem que ser o creme de la creme da moralidade. A gente tem que combater isso. Inclusive, para chegar nessa questão aqui do direito ao prazer, ela chama de direito ao prazer, a gente pode dar vários nomes aqui, né? Enfim, e aí para finalizar aqui o comentário dele, ele diz, acrescento ainda que ela não explicou que se esse regime fosse mesmo bom, ou seja, ele continua, a ideia de regime é uma corruptela da ideia de sistema, né?
Acrescento ainda que ela não explicou que se esse regime fosse mesmo bom, não teria produzido tantas nações que fracassaram, abandonando o sistema, e poucas que ainda perduram com total e indiscutível miséria. Perdi bons minutos da minha vida lendo texto tão infrutífero e nada revelador. Quando a gente vai ver, dois pontinhos aqui para finalizar, tá? Quando a gente vai ver a lista dos países mais pobres do mundo, nenhum deles é comunista. Simples assim. Prova que eu estou errado. Vai lá ver quais são os países mais pobres do mundo. Tem uns 8 lá na África, né? E aí tem o Afeganistão, tem o Haiti. Quer dizer, qual desses países aí é comunista? Nenhum, né? Então, quer dizer, essa gente assim, totalmente sem noção. O negócio, sabe? Que mais aqui, né? Que eu ia falar uma segunda coisa. Ele diz, né? Acrescento ainda que ela não explicou. Se esse regime fosse mesmo bom, não teria produzido tantas nações que fracassaram, abandonando o sistema e poucas... Sim, e outra coisa, né? A gente percebe concretamente que a pobreza que o capitalismo produz não chega na cabeça das pessoas como um elemento a ser ponderado de maneira crítica e de maneira a entender, né, os seríssimos problemas que existem nessas teses aqui, absurdas, e que devem ser combatidos por uma visão mais ampla e que entenda, né, que a gente tem que pescar o melhor de cada teoria, de cada modo de funcionamento ali, para poder construir uma sociedade melhor, como existe na Europa em alguns lugares, né? Tem gente que vem me dizer, não, porque olha, você fica dizendo aí da França, da Alemanha, da Inglaterra, essa gente ficou roubando aos africanos. Olha, tem lugares lá na Europa, a Eslováquia, por exemplo, tem universidade gratuita para todo mundo, inclusive para estrangeiro. E a Eslováquia não é imperialista, não tem nenhuma colônia, entendeu? Assim como a Eslovênia, assim como, enfim, uma série de países ali que estão conseguindo superar isso aí, sabe? Ó, Singapura é um país socialista e é uma das maiores rendas do mundo per capita, tá? Então, quer dizer, a direita tic-teco tem que começar a acordar os neurônios que estão hibernando lá para poder o debate melhorar, porque senão a gente fica repetindo essas bobagens aqui, tá? E isso gera uma série de preconceitos que acabam não só contribuindo para a ignorância, como também para tolir o comportamento, né, da galera que pensa mais à esquerda e tudo mais, tá? Então, se você puder comer caviar, coma caviar, é isso aí mesmo, coma caviar. E esfregue na cara deles isso. É isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. Quem disse que esquerda não pode comer caviar? Quem disse que esquerda não pode ter iPhone? Quem disse que não pode ter um carro do ano? Né? Vocês que inventaram isso. Então, sabe o que acontece? Vai estudar para poder parar de ser imbecil e ficar repetindo bobagem e vomitando regrinha na vida dos outros. Certo? É isso, pessoal. Então, eu ia falar de outros livros aqui, mas realmente eu vou só finalizar com uma coisinha aqui. Tá, que isso, porque para poder não ser mal interpretado, né, eu não estou aqui defendendo o dinheiro como a única coisa que existe, e nem ostentação como algo que seja um valor e blá blá blá, né? Eu estou atacando um lugar comum aqui perverso, tosco, né? Agora, a gente também tem que chamar atenção para isso aqui que o Michael Sandel, né, pondera aqui no livro dele, né? O que o dinheiro não compra, os limites morais do mercado, etc e tal, né? Porque esse também é um papel que não vai vir dessa direita aí que tá nem aí para isso, né? Eles se acham, né, os donos da moral do trabalho, os donos da moral do dinheiro, os donos da moral do prazer, e blá 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 blá, né? E a gente tem que combater isso e ir deslocando essas coisas a partir de uma visão mais complexa, que não seja nem um extremismo nem outro. Beleza, pessoal? Então comam caviar se puder, ou então se não quiser também não come, porque isso aí também não é obrigação. Beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí do canal. Grande abraço, tamo junto, fui!